Amém? Amém. Que coisa maravilhosa Deus olhar para Ele mesmo. Então Ele foi um modelo para nós sermos criados. Então Ele mesmo se utilizou para criar o homem. Ele não se valeu de nenhum modelo. E é assim, o estado do corpo humano tem confirmado quanto Deus o distinguiu de outras coisas, de outro organismo. A capacidade de adaptação ao ambiente, por exemplo, é algo que só nós, seres humanos, temos. O homem possui um cérebro, o intelecto, que o cachorro não tem. O cachorro tem cérebro, mas não tem intelecto. Não tem a capacidade de pensar, de amar, de sentir. Por quê? Porque ele não tem alma. Tem corpo e tem espírito. Não o espírito que é salvo, amados, tá? Mas a essência de respirar, de viver do animal. E Deus fez um pouco menor do que os anjos. E pôs autoridade sobre todas as criaturas. Não sei se vocês também, que essa autoridade que Deus deu para o homem também levou o homem a destruir a natureza que Deus criou. Porque quem destruiu a natureza é o homem. Vocês imaginam que, por exemplo, a Amazônia, ela é uma grande... Lá tem o oxigênio maior vem dela. Mas eles destruíram muito a Amazônia. A fotossíntese tem sido pouca para um planeta tão grande como o nosso. Então, o oxigênio da Terra, ele tem diminuído por causa dos da Terra. E após Deus ter criado o homem, né? Aí Deus viu que tudo era excelente, né? Então, Deus, quando Ele viu que o seu plano deu certo, que aquele planeta caótico hoje estava lindo, eu fico imaginando a hora que Deus fez o homem. Eu fico imaginando Deus olhando, falando, nossa, mas como eu fiz uma obra perfeita. Deus olhar para mim e para você e falar, que obra linda que eu fiz. Porque nós somos a coisa mais linda que Deus fez de toda a criação. Né, meu lindo? Presbítero. Nós somos nós, amados. Deus, quando Ele fez o homem, é muito interessante. E mesmo a terra sendo linda, criada, Deus pôs flores, pôs água, cascata, montanha. Deus fez tudo isso, não fez? Fez tudo isso. Ele colocou uma beleza maravilhosa. Deus fez uma casa para Adão e Eva. Vocês já pararam para pensar? Que Deus precisava fazer um ambiente separado. Mas aquele casal era tão importante. Deus fez dentro da terra uma casa especial para eles morar. E diz a Bíblia que tudo Deus colocou naquela. E aí, naquele lugar tão lindo, eles pecaram. Hoje nós vamos falar da queda depois. Então, veja que a historicidade de Adão é importante, porque senão nós não conheceríamos a nossa origem. Se nós não aprendêssemos da obra, da criação de Deus, você ia saber de que forma você foi criado? De maneira alguma. Por isso, é necessário, é importante nós conhecermos a história da criação. A criação, amada, é o ato livre de Deus, pelo qual, no princípio, para a sua glória, Ele fez,
sem uso de matéria pré-existente. Lembra? Que tudo ele fez, não tinha nada feito. E tudo do que foi feito, se fez. O universo visível e invisível. Invisível. Como Deus fez tudo perfeito, eu quero um pouco só, porque senão nós íamos ficar a noite inteira aqui e ainda não poderíamos falar de que forma Deus fez esse homem tão perfeito. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra da criação pelo Criador. A biologia explica que o organismo humano se constitui de 206 tecidos organizados. Cada um de nós tem 216 tecidos. Que tecidos são esses? Epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Deus não pensa? Ele não fez a gente de qualquer jeito, não. Ele não fez a gente oco. Ele não pegou o barro. Continuando, o que a biologia diz? Nós temos pele, músculo, nervos, órgãos e ossos. Temos 206 ossos. Nosso corpo é constituído de 206 ossos. Mas o bebê recém-nascido tem 300 ossos. Alguém sabe por quê? O bebê tem 300 ossos, 206 ossos. Sabe por quê? Porque um bebê, o esqueleto do bebê é praticamente constituído de cartilagem. Ele torna-se osso a partir do processo de ossificação. A criança já está totalmente ossificada. Acabou. Algumas coisas nós temos de cartilagem, mas quando a criança completa 5 anos, ela já está com 206 ossos no seu corpo. Aí você me pergunta, mas para que eu quero saber isso? Para você saber como é que Deus te fez. Como é que Deus me fez. Vamos continuando. O nosso cérebro tem mais trafega ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. A gente não sente nada disso, irmão. Deus fez tão perfeito que a gente não sente o que está acontecendo lá dentro do nosso organismo, né? Não é disso, mas a ciência estuda. O corpo constitui 70% de água. Ele tem 96.500 quilômetros de veias e artérias. Olha, eu levei um cortezinho aqui. Você vê? Cortou uma veinha, já saiu aqui, né? E nós temos 10 bilhões de vasos capilares. 10 bilhões. Nosso corpo é formado por 100 trilhões de células. E elas se renovam. Olha que lindo! As células do nosso corpo, elas vão se renovando. Deus fez assim. Olha como Deus fez o corpo humano. Aí a gente lê ali que Deus fez um homem do pau, um boneco, soprou na sua narina e pronto, né? Mas quando o Senhor assoprou na narina, Deus jogou tudo isso dentro de nós. Amém? Temos em média 5 litros de sangue. 5 litros. Que é chamado de né? Corporal, da medida do nosso corpo, nosso peso corporal. Se a pessoa que pesa mais, ela tem mais sangue. Por que ela tem mais sangue? Por causa da gordura, do peso. Ela precisa ter mais sangue para trabalhar mais o coração dela.
coitado, né, do coração. Que a pessoa gorda precisa ter mais sangue para poder trabalhar mais. Por isso que não pode, a pessoa tem que cuidar muito para não ser obesa. Continua. O sangue é responsável de levar oxigênio e nutrientes a todos os órgãos. No circuito completo pelo corpo, o sangue passa 2 vezes pelo corpo humano. Você sente o corpo? Você trabalhando no seu corpo? Você sente o sangue? Vocês sentem o sangue passando pelo coração, pela cabeça, desce, vai lá no dedão do pé e volta. Vocês sentem isso? Porque eu não sinto. Isso é a perfeição de Deus na constituição do ser humano, ali no jardim, na criação, quando ele pegou e falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí, enquanto o sangue vai passando pelas diferentes partes do nosso corpo, ele deixa alimento e oxigênio. O sangue venoso e ele deixa o arterial. Sabe que coisa maravilhosa? A gente nem sabia disso. Vocês sabiam disso? Né? Quem estuda biologia sabe. Então esse sangue, ele é pronta entrega. Ele chega a pronta entrega. Aqui, ó, estou entregando sangue rico em oxigênio, mas eu tenho que recolher. Aí entra a parte do lixeiro, né? Aí eu tenho que recolher. E saber, Francisco, que o sangue venoso ele vai por uma veia e volta pelas artérias. Pelas artérias, por isso. Não, ele tem outro conduto de passagem, né? Aí Deus é perfeito. Aí, olha aqui, continuando, ele produz durante o metabolismo das células, dos diferentes tecidos. E os rins, olha só, são o responsável para expurgar esses lixos. É a urina. Por isso é importante beber muita água. Os rins filtram aproximadamente 1,5 litros de sangue por minuto. Então nós temos que ajudar o nosso corpo, né? Nós temos que beber água. Por isso que nós devemos comer alimentos saudáveis. É muito importante que nós cuidamos daquilo que Deus fez com tanto amor e carinho, que é o ser humano. Nosso maior osso é o fêmur. O menor é o estribo. Quem sabe aqui o que é estribo? Olha aqui. O estribo é um ouvido interno. Ele junto com a bigorna e o também esse é auditivo. A gente vai lá, enfia o negócio para coçar o ouvido, não está nem aí para saber de que forma a gente ouve. E são eles responsáveis. Você vê, o cérebro dá o comando, porque tudo é o cérebro. O cérebro é que manda tudo. Ele dá o comando, aí vem o estribo juntamente com os outros 2 ossos, e esse estribo é pititinho dentro do nosso ouvido. E a gente não sabe que tem ossinho aqui, né? A gente pensa que é só a cartilagem. Aí, o coração, amados, ele bombeia o sangue para os pulmões, para ele receber. Depois ele bombeia o sangue para o corpo. As batidas do nosso coração, olha que coisa interessante. As batidas do nosso coração indicam que ele está trabalhando, bombeando o sangue do nosso corpo. Bombeando vida, viu? Ela falou uma coisa interessante. Se o seu coração está batendo, e nesse momento, cada batida, a gente pensa que a batida é só para bater, né? Para dizer que ele está vivo. Não. As batidas do nosso coração indicam que ele está bombeando sangue. Tinham significado vida.
Aí eu pergunto para você, você sabia que dessa forma Deus te fez? A gente tem que saber de que forma. Isso aqui faz parte do nosso estudo, é biologia. Nós precisamos saber que o Deus que colocou a mão para construir tudo, Ele é perfeito. Ele faz tudo de forma perfeita. Nosso coração, ele bate né? 1000 vezes por dia, mas a gente nem consegue, né, sentir que ele está batendo tanto assim. Ele bate 1000 vezes. Nós não vemos, né? Mas através desse entendimento nós entendemos a grandeza do nosso Deus. 2 quilos, essa parte aqui, gente, é muito interessante. 2 quilos do nosso corpo é formado por bactérias. Quem sabe disso? Nós nascemos cheio de bactérias. Você sabia que 2 quilos do seu corpo é bactéria? Tem as bactérias boas e as ruins. E elas são necessárias. Bem necessárias. Ó, elas são de vitais importâncias para o nosso viver. Por exemplo, para você fazer a digestão, tem a bactéria que ajuda a quebrar e separar os nutrientes dos alimentos para nós podermos fazer a digestão. Tem as bactérias no nosso intestino trabalhando para que as nossas fezes sejam bem formadinhas. Por isso que as fezes têm um odor forte. É causada pelas bactérias. São elas que colocam esse odor. Elas vão limpando e vão jogando lá para o nosso intestino. Então, cada parte do nosso corpo tem bactérias responsáveis para trabalhar. Aí, continuando. Por exemplo, a nossa pele é cheia de bactéria. Por isso que a gente tem que estar sempre lavando as mãos. Sabe qual é o lugar que mais tem bactéria no nosso corpo? Quem que sabe? A boca. A boca é o lugar de maior concentração de bactéria. Precisamos escovar bem. Aí, por fim, são elas que vão fazer a limpeza do cadáver quando nós morrermos. Elas são responsáveis para liberar as enzimas e a putrescina e a cadaverina. São elas responsáveis. Muito bem. Quando nós morremos, por que a necessidade de nós termos essas bactérias? Nós temos chamada de carpinteiras. Quando nós morremos, cada bactéria vai ter o seu papel. Vai ter aquela que vai ser a primeira, porque quando nós morremos, nós inchamos, então ela vai fazer esse trabalho até a limpeza do corpo. Por último, amados, tem uma bactéria, a última, que ela faz a limpeza, ela se enterra e ela sai a mosca. É uma mosca que tem um nome que eu não lembro agora. Ela transforma a mosca do cemitério. Sabe? A última bactéria. Aí vocês vão me perguntar, mas peraí, e quando você é cremado? Elas morrem? Morrem. Tudo que está em nós, imagina, são não sei quantos, o fogo lá, né? Que eu não sei quanto, mas se tiver queimado ali. Mas eu pergunto para você, a prática da cremagem agrada a Deus? Hã? Eu acho que não. Não agrada. Vou falar por quê, irmãos. Deus colocou essas bactérias para elas trabalharem. Deus fez o corpo, desde o nascimento até a morte, de uma forma que cada coisa, cada órgão, cada organismo, ele
ele é responsável para trabalhar. Então, a cremação não agrada a Deus. Na Bíblia fala que o homem volta ao pó, né? Exatamente. A Bíblia diz que ao pó voltará. Em uma passagem, Jesus fala que quando ele vier, as pessoas, quem vai ressuscitar? Né? Então, não é bíblico a questão de cremar. Mas o povo diz que é bom porque é menos contaminação no solo. Porque quando a pessoa morre, é claro que aquelas bactérias, elas vão jogar o seu humo ali, sabe? Acaba contaminando mesmo. Mas Deus, ele já fez tudo perfeito, não fez? A ciência que estuda as estruturas corporais se encantam por ver como o ser humano foi tão perfeitamente formado. Tem que é a anatomia humana, que é uma ciência que estuda as estruturas. Isso que eu acabei de falar para vocês. E elas ficam assim. Como que o homem pode ter tanta coisa? Se espanta ao ver o transporte do oxigênio e do gás carbônico pelo mecanismo de transporte humano com grande perfeição. Você vê que até a ciência, ela se espanta com a criação de Deus, né? Você vê que eles estudam, mas eles não conseguem chegar a um denominador comum. Porque o ser humano é perfeito demais, irmãos. O ser humano, ele foi feito de uma forma tão linda que não tem como explicar o ser humano. Não tem. O ser humano não tem como explicar. Isso é um corpo humano, amado, formado por diversos que atuam juntos para garantir o funcionamento adequado do organismo. Deus é perfeito e perfeita é a sua obra, né? Então, vamos abrir aí em 1 Coríntios 12. Olá, tudo bom, meu amor? Cadê José? Cadê? É para buscar a cadeira, amor. Vamos abrir. Pode ficar à vontade. Então, em 1 Coríntios 12, a partir do 12. A unidade orgânica. Achou? 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, em um só grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Eles no corpo como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo.
Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Amém? Então, quando Deus fez, Ele colocou os nossos membros, cada um no seu devido lugar. E cada um com uma função. Considerando a criação de Deus, Paulo viu que Deus se deleita em variedades. Ele criou o homem completo em tudo. E tudo que o homem necessita, ele tem. Então, o homem necessita de perna, ele deu perna. O homem necessita de braço, ele deu braço. Enfim, tudo que o homem necessita, ele tem. Nós acabamos de ver que nós somos completos. Nós temos sangue, nós temos pulmão, nós temos rim, nós somos 70% água. Enfim, nós somos completos. Ele criou, além de dar para nós mesmos, Deus também na criação criou variedades de animais, variedades de tudo. Deus, Ele não pega uma coisa só e faz só um. Ele fez variedades, porque Deus, Ele acha necessário. Por exemplo, quando Ele criou a natureza, Ele criou pensando em quem? Em nós, no homem. Deus, quando Ele criou o sol, a lua, as estrelas, tudo que nós estudamos, a beleza da natureza, foi pensando em nós. Como eu disse, nós já estávamos. Deus só externou quando Ele pegou o pó da terra. Ele só externou aquele homem lindo, aquela mulher linda, né? Porque me fizeram uma pergunta esses dias assim. Uai, se a Bíblia diz que quando nós somos pó e quando nós morrermos, nós vamos voltar ao pó. Tá bom, mas quem foi feito do pó foi Adão. Eva não foi feita do pó. Olha a pergunta da pessoa. Eu disse foi. Ah, então pronto. Adão era feito de pó. Era de barro, então a costela era de barro. Aí eu falei, então, pois é. Então, aí surgem muitas perguntas, né? Então, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas cada ser humano tem sua aparência única. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, né? Existe mais para frente eu vou falar sobre os atributos de Deus e existem atributos comunicáveis, né? Moralidade, amor, sentimento, são coisas comunicáveis. E tem atributos que é só de Deus. Deus não nos fez, por exemplo, com... Deus, Ele é o único que é onisciente, onipotente, onipresente, nós não somos. Então, esse atributo não é comunicável ao homem. Não. É um atributo não comunicável com o homem. Sabe? Então, Deus, Ele nos fez a sua imagem. Nós somos únicos, amados. Eu não pareço com a Maris não parece comigo. Cada um de nós tem a sua essência. Isso é que é bonito, né? Somos parte de um corpo, né? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte de um corpo em Cristo. Mas também somos únicos. E isso é bonito. Isso faz a diferença na criação de Deus. Paulo ele usa a figura do corpo humano, da criação maravilhosa de Deus, para esclarecer que quando aceitamos Jesus Cristo, nos tornamos membros do corpo de Cristo na igreja.
Então nós temos o corpo, né? Que é esse corpo criado por Deus. Esse corpo lindo e maravilhoso. Mas quando nós aceitamos Jesus e congregamos, nós passamos a fazer Cristo. Aí nós passamos a ser membro desse corpo. Isso é o que Paulo está falando. E Paulo usa a metáfora do corpo humano também de maneira surpreendente, mostrando que o corpo é criação de Deus e que ele colocou cada membro em determinado lugar e lhes deu função específica. Por exemplo, o coração não pode querer tomar o lugar do rim, nem o rim tomar o lugar do olho. Cada no seu devido lugar. Deus é organizado, amados. E é interessante que o rim, o coração, o baço, toda a nossa parte interna, tudo trabalha em harmonia. Não tem um que avança para tomar o lugar do outro. Você pensa assim, esse aqui não tem necessidade, por exemplo. 5 dedos. Se faltar um, não vai fazer falta. Faz sim. Faz. Tudo no nosso corpo, se faltar, faz. Até no fazer a pressão, o dedinho, ele tem a sua função. Porque a função do dedinho não é a mesma função do polegar nem do indicador. Não. Ele tem função. Então, por isso que eu falo assim, tem que toda... Olha, parece estranho a gente falar assim, que nós nascemos cheio de bactéria, né? Parece. Mas você vê que cada bactéria tem a sua função. E é bactéria. A gente olha para bactéria, sabe? Mas cada uma tem a sua função. Vocês duas chegaram já depois da explicação da bactéria, mas depois eu explico para vocês duas separadas, tá? Para vocês entenderem bem essa questão que é muito boa. Então, Deus o corpo é uma unidade que trabalha harmoniosamente, porque ele é um sistema integrado e interativo. Não pode a mão dizer que não precisa do braço, sabe? Não pode. E tem um detalhe: um só membro forma o corpo? Não. Você pode dar um braço e esse é o corpo. Não, é membro. Para ter um corpo, os membros têm que estar todos nos seus devidos lugares. Deus é perfeito na sua criação. Paulo explica que na igreja também é assim. Nós, como corpo de Cristo, precisamos um do outro e temos nossa função. Por isso, às vezes, a pessoa fala, por que eu tenho que congregar? Porque o congregar, ou o ajuntamento que nós estamos fazendo aqui, é importante. Porque a necessidade de um, às vezes, não é a necessidade do outro. Mas quando você tem uma necessidade, o outro vai orar, o outro vai ajudar. É assim, um membro ajudando o outro. Isso é muito importante. Por exemplo, no nosso corpo, os membros se ajudam? Hã? Sim. Sim. Por exemplo, a perna ajuda o pé. O pé equilibra a perna e o corpo. A mão ajuda o braço. Francisco, vocês podem prestar atenção. Por exemplo, no caminhar. Coloca os braços sem movimentar os braços. Você não caminha direito, porque ele tem que fazer isso aqui. Esse movimento para ajudar a perna. Falando como Deus criou o homem perfeito. E então, estamos aprendendo, porque Deus nos chamou e tirou do mundo
a igreja para ser o corpo de Cristo na terra. Jesus é o cabeça. Nós, individualmente, somos seus membros. A Bíblia coloca diante de nós um Deus criador, poderoso, soberano, que fez e faz tudo com perfeição. Também nos orienta a nos submetermos a Ele com temor e obediência. Quando Deus, no primeiro dia, Ele fez a luz, depois o céu, depois o mar, Ele foi fazendo na sua criação perfeita. Quando Deus olhou para aquela criação, Deus falou assim: que lindo, muito bom. Mas ele pensou: e agora? Eu fiz tudo isso bonito, mas para quê? Aqui dentro tem algo que precisa sair. Nós, tudo para nós. E pode falar. Mas toda a criação já estava completa. Estava completa. Deus tudo era muito bom. Mas faltava o homem. Não estava completa porque faltava alguém, faltava uma pessoa, faltava aquele fio especial. Aquele que ia conduzir tudo isso, que ia dirigir tudo isso. Pensar nessas coisas para ver quanto especial é uma pessoa para Deus. Muito, né, presbítero? Parece que é uma coisa, Deus fala: haja luz, isso, haja animal e animal. É isso? Isso. Mas o homem não foi assim. Para vocês que chegaram. Deixa eu moldar ele, formar com essas próprias mãos, soprar sua narina. Isso. É algo especial de Deus. Por isso que o homem é valorizado por Deus. Nós temos que colocar isso no nossa mente, no nosso coração. Nós somos valorizados. Deus nos valoriza de tal forma, de tal maneira, porque Ele fez a sua imagem. Você já pensou? Não pensou isso, né? Vamos ser feito a imagem de Deus. É lindo demais. É lindo demais. Dizer, Deus falou: olha, eu vou fazer algo que vai ser igual a mim, né? Que parece que não. Ele criou o homem assim. Então, irmão, eu acho que tem tudo isso que nós conversamos até agora. A ciência Exatamente, ó. Precisamos nos submeter a Deus com temor e obediência e amor. Ó, a grandeza de Deus é evidente na obra das suas mãos. Nós devemos temê-lo, reverenciá-lo pelo que ele é. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 100. Um pouquinho só de Deus, pelo que ele é. Isso que o presbítero falou é muito importante. Quando Deus criou, fez todas as coisas, faltou algo, faltou o homem. Tudo que ele fez, ele falou: haja. Mas o homem, ele fez questão de modelar, de pôr a mão. Por quê? Porque ele nos ama de uma maneira tremenda. Especial. Nós somos especiais para Deus. Então, olha que o Salmo 104, vamos ver algum versículo, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, como uma cortina, pôs na água o vigamento da sua morada,
Toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Faze a teus anjos vento e aos teus ministros labareda de fogo. Lançaste os fundamentos da terra e as águas ficaram acima das montanhas. 9 em diante. Puseste as águas, divisa que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto da tua obra. Glória a Deus. Então, nosso Deus é assim. Esse é o Deus que nós devemos reverenciar. Nós devemos amar, porque Ele é o Deus poderoso, o Deus criador. Do homem, né? Para Deus concluir a sua obra. Eu imagino assim, que Deus terminou, né? Terminou a obra, aí Deus olhou para tudo. Acho que ele deu aquele suspiro assim. Que coisa linda que eu fiz! Tudo que eu fiz é muito lindo, é muito bom. Eu penso que Deus, isso aí eu estou só falando por mim, tá? Não está escrito na Bíblia não, mas eu creio pela sua obra. Isso que a própria Bíblia diz isso, né? Ele olhou e eis que é muito bom. Muito bom. Esse muito bom, ela deve ter uma conotação de algo muito lindo que saiu do coração, especial, né? Muito bom. Mas quando ele olhou para o homem, ele disse, isso é maravilhosamente bom. Sabe? É o cerne da criação. Isso aqui é muito bom que eu fiz, né? E aí, Deus descansou. Vamos lá. Capítulo 2, de 1 a 3. Vamos ver qual é. Por que Deus descansou se Ele era Deus? Capítulo 2, de 1 a 3. Exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus fez o quê? Abençoou Deus. Descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí eu pergunto para você, Deus, Ele cansou? Como será esse cansaço de Deus, né? Vamos ver que descanso, que cansaço é esse? Deus, Ele de forma alguma, amados, Ele cansou. Essa informação indica que Ele estava apreciando os seus esforços criativos e que a sua obra completa, que Ele estabeleceu, um padrão, estava terminada. Vamos aqui. Então você, como é que chama aquele maior pintor? Chile? Como é que é? Monet? Aquele outro Monet, que fazia aqueles quadros bonitos. Tá. Vamos imaginar que ele fez os desenhos bem bonitos. Eu não sei desenhar, então eu só vou fazer isso. Aí ele pegou e fez, olhou,
olhou, estava tudo perfeito. Aí ele disse, terminei, agora eu descansei da minha obra. Ele estava cansado de desenhar aquele quadro? Não! Quando ele usou a palavra eu descansei de desenhar, é porque acabou, finalizou. Então esse é o sentido de descanso de Deus, porque Deus é sempre eterno. Deus, ele não cansa. A Bíblia fala que nem se fatiga. Deus não cansa. Deus é Senhor, ele é Deus. Ele não tem cansaço nele. Então, o descansar aqui que ele disse é de concluir a obra perfeita dele. Sabe? Eu vejo assim também, ele também deixou como é que ele viu em nós, seres humanos, que Deus não cansa, mas nós, como ser humano, nós cansamos. E nós necessitamos desse repouso, desse descanso do nosso corpo. Isso aí que eu já vou falar, é verdade. Então, aquele que durante o céu da terra concluíram a sua obra e ele triunfou. E Deus, ele como Senhor do universo, ele deixou para o homem a lição de que durante o tempo que ele trabalha, tem um dia para que ele possa descansar da sua obra. Nós precisamos, porque o nosso corpo cansa. Cansa. A nossa mente cansa. Cansa. Nós cansamos. E o nosso espírito cansa? Não. Porque é espírito. Mas a matéria cansa. Nosso corpo cansa. Por isso Deus, como espírito que Deus é, ele deixou ali duas metáforas, né? Uma que ele descansou por concluir. E a outra para dar para o homem a lição de que depois de 6 dias de trabalho, ele precisa de um dia uma lição de vida, viu? Tudo Deus deixou como uma lição de vida. Ele fez o corpo humano. O corpo humano, se ele não se cuidar, o que vai acontecer? Ele vai ficar doente, ele vai se deteriorar e morrer. Né? As plantas, por exemplo, eu tenho aí meu jardinzinho. Se eu não jogar água, se eu não cuidar, se eu não arrancar as coisinhas que estão, por exemplo, não limpar, elas são um organismo vivo. Ela precisa de cuidado, quanto mais nós. Então, Deus, em tudo, ele deixou lição de vida. Em tudo, Deus deixou lição de vida. A criação do homem foi o arremate conclusivo da edificação da terra. O objetivo final do supremo artífice do universo, que é o nosso Deus, o Criador, era concluir a sua obra-prima. E ele concluiu acho que Deus pensou primeiro no homem para formar. Sim, isso foi na primeira lição que nós falamos sobre isso. Isso mesmo. Não tinha sentido eu fazer tudo isso, eu não ter algo depois. Então, acho que exato. Ele olhou para e falou: eu vou fazer o homem a minha semelhança. Tanto que o homem já estava dentro dele. O homem, esse paraíso, eu vou formar para ele. Tá vendo? Então, é primeiro depois pensar na formação das outras coisas, na separação do mar, e tudo mais. Bem, presbítero, nós tivemos. Mas Deus, antes de criar tudo, o homem já estava criado dentro dele. Por isso que ele fez para o homem. Tudo que Deus fez foi para nós. Nós é que não estamos cuidando daquilo que Deus nos presenteou. Nós é que não cuidamos, amado. Tudo Deus fez para a gente.
toda essa beleza. Você vê, o próprio homem, ele muda o curso do rio. O próprio homem, ele arranca as árvores. O próprio homem, ele desmata. O homem destrói aquilo que Deus construiu para nós. É nós que destruímos. Por isso, vocês lembram que eu tinha o estudo sobre a criação é o início de quê? De todo conhecimento, não foi? Vocês lembram? A criação, ela nos dá o entendimento que Deus criou. É o início de tudo. Tudo. Você aprendendo, conhecendo sobre a criação, você vê. A dia. Nós levamos já 5 dias, 5 quarta-feiras, nós estamos falando sobre a criação. Por quê? Porque nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, nós estamos tendo conhecimento. Por isso que nós nos demoramos ensinando, falando a respeito da criação. E se num outro tempo nós viermos falar da criação, vai ter novas coisas para vocês aprenderem. Porque a palavra de Deus é assim, né, presbítero? Ela se renova. É assim. Então é muito maravilhoso. E para concluir esse estudo, para terminar essa parte da criação, Deus, ele proporcionou ao homem a contemplação de um mundo criado. Deus fez, Deus fez tudo por causa do homem. E abençoou no 7º dia, Deus se alegrou com os feitos das suas mãos. E ele pôde então entregar. Olha que maravilhoso, irmãos. No 7º dia, quando Deus descansou, ele pôde entregar a terra na mão do homem. É por conta de vocês. Olha que responsabilidade, né? Bagunçaram tudo que ele tinha organizado, né? Deus falou, agora, homem, é por sua conta. E bagunçaram tudo. Foi. Impossível. Tirar do nada e fazer algo acontecer. Então, nós estamos bem entendendo e para isso, por isso nós estudos. Porque às vezes você fala, meu Deus, meu Pai, mas você não sabe quem é esse Deus que você serve. Muita gente não sabe quem é Deus. E Ele é grande. Ele é simplesmente um Deus grande. A Bíblia fala que Ele é tão grande que Ele mede as águas do oceano que Ele fez com a concha. Né? Ele mede aqui. Olha que Deus grande. Grande mesmo, né? Com a concha da sua mão. E com um pau Ele mede todo o universo. E diz ainda que a terra é escabelo dos seus pés. Então, nós fechamos a parte do 6º dia. E ainda vamos falar um pouco sobre o emocional, o cérebro, que vai ser na próxima quarta-feira. E a partir daí, nós vamos estar estudando sobre as dispensações. Nós vamos estar estudando a Bíblia de dispensação. A Bíblia de dispensação, porque cada período da Bíblia é uma dispensação. Tá? Então, esse período aqui, já vou adiantando, esse período da criação do homem é chamado dispensação da inocência. Não havia pecado,
não havia tristeza, não havia dor. Oh, meu Deus, devia ter continuado, né? Devia, não devia? Então, esse período, essa dispensação, é chamado de dispensação da inocência. Então, a aliança que Deus fez foi com quem? Com o homem. A aliança edêmica. Não é com o homem, é com o Éden. Deus fez uma aliança com o Éden. Por quê? O Éden, ele... Não sei se vocês sabem, tanto é que depois ele retirou da terra. Ela não está, o Éden não está na terra. Nós vamos estudar mais para frente na queda do homem, tá? Ela não está. Então, Deus fez uma aliança, é chamado edêmica. Por quê? Porque ele colocou o casal que ele fez dentro de quê? Dentro do Éden. Depois ele vai fazer uma aliança com Adão, que é chamada aliança do Éden. Ele faz primeiro a aliança com o homem, mas ele faz com o Éden. Ele põe o homem dentro do Éden. Então, essa dispensação da inocência é um período, tá? E cada período de dispensação, ela leva 100 anos, 200 anos, 300 anos. A gente vai estudando isso também. Quanto período já passou disso aqui até aqui, sabe? Então, vai ser muito bom. Não percam, porque vai ser nós vamos estar estudando dispensações na passagem da Bíblia. Vai ser legal. Até nós chegarmos no milênio. Então, que a última dispensação é chamada milênio. Então, há muitas, né? São 9 dispensações. Eu convido você a se colocar de pé. Tá? Nós vamos estar, eu chamo a Marisa para fazer a oração. Ah, tá, mas antes, eu quero ler uma curiosidade. Alguém sabe aqui como é formada a nossa voz, a nossa fala? Gente, eu fiquei impressionada quando eu li isso aqui. Alguém sabe? É do ar, né? A passagem do ar. É a passagem do ar. Olha aqui, ó. Consiste num som produzido pelos pulmões. São os lábios, palato, véu palatar e mandíbula. Tudo isso aqui funciona integrado, gente. Eu falei, Jesus, isso é lindo! Aí, o pulmão produz um fluxo de ar, que você falou, que é o combustível. O ar é o combustível, né? Que é para a voz e é expulso pelo diafragma. Então, o diafragma, a hora que vem o combustível, o ar mandado pelo pulmão, o diafragma expulsa. Aí, o que acontece? Aí aparece um som. A gente não imagina onde vem a voz, né? Então, são os músculos da laringe que ajustam a duração e a tensão para adequar a altura e o tom. Olha aí, nós temos dentro de nós uma caixinha de som que vai controlando se nós falamos alto, se nós falamos baixo. É um órgão. Hã? Na verdade é um órgão. É um órgão. Ó, os músculos da laringe, eles que ajustam se a gente está falando alto, se a gente está falando baixo. Por isso que nós curiosidade para nós aprendermos que isso Deus que fez. Mas por isso que Deus fez a boca. O homem ia ficar sem boca. Senão não ia sair o som. Gente, eu fico encantada cada vez que eu vejo a ação de Deus na criação, viu? Isso aqui faz parte da criação. Então eu convido a Marisa para estar fazendo a oração final. Aqui eu vou estar pedindo, quando eu estiver fazendo o estudo, eu vou estar pedindo para sempre alguém orar, tá? Para finalizar. Senhor Deus,
Bendito seja o teu santo nome, Senhor Jesus, porque nós estamos reunidos aqui nesta noite para aprender, Senhor Jesus, das tuas maravilhas e poder compreender um pouquinho, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor quis nos oferecer aqui nesta terra, Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por esta rica oportunidade de estar aqui, Pai, aprendendo um pouquinho, Senhor, das maravilhas do Senhor nas nossas vidas, Pai. Que o nosso coração, Senhor, a nossa mente, ela possa se fixar naquilo que nós temos aprendido aqui neste lugar, Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor Jesus, por esta rica oportunidade. Francisca, aqui contemplando a tua beleza, a tua majestade, que nós possamos dizer que toda honra, que toda glória, que toda majestade seja dada a ti, ó Rei Jesus. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Pastor Maurício. Estende suas duas mãos assim para frente, como se fosse receber mais uma vez. E as Amém. Deus te abençoe. Tem um lanchinho aqui. E convido vocês, para amanhã, nossa busca ao Senhor do Espírito Santo, lá na sede da IBCC, culto quinta na presença, às 19h. Nossa,